Todo mundo pensa que ele é um perdedor fraco e patético, porque ele só pode avaliar itens, mas ele é treinado pelo mago mais forte do mundo. O garoto chamado En é um perdedor inútil que serve como carregador de bagagens para dois aventureiros arrogantes, que são um espadachim e uma mulher mago. Eles lutam contra um rato monstro gigante. O garoto fica para trás e espera sua chance. Os aventureiros acabam logo com o rato, e então eles dizem que é sua vez de encontrar algo valioso no cadáver. Eles o tratam como escravo por causa de sua classe baixa, que é avaliador de itens, e ele nem pode reclamar porque sabe que eles estão certos. Nessa história, uma criança recebe uma classe de trabalho da deusa da luz no nascimento, enquanto a deusa das trevas dá ele uma habilidade. A habilidade pode ser desenvolvida após trabalho duro e experiência, mas a classe de trabalho nunca muda. No topo da lista tem a classe rara, como os estrategistas e generais, que apenas algumas pessoas conseguem. Abaixo deles está a classe comum alta, que são adequados para combate, e na base da pirâmide está a classe baixa comum, que é o caso do nosso protagonista. Ele pensou que poderia fazer uma fortuna para si mesmo ao encontrar tesouros durante as aventuras, mas ele é apenas um escravo para dois aventureiros. Agora, ele está avaliando o corpo do rato monstro e descobre que é de classificação F, mas seus dentes são de classificação D. Ele tenta puxá-los para fora, mas ele nem mesmo se move, pois ele não tem força em seus braços. Ele pede ao espadachim Zoid para ajudá-lo com isso, mas o idiota manda ele se virar, dizendo para fazer seu trabalho sozinho. Ele diz que é a missão do garoto procurar objetos de valor no lixo, e se ele não pode nem fazer isso, ele não deveria estar no grupo deles. Ele joga uma pedra na cabeça do rapaz, o que o deixa furioso, mas quando o espadachim o chuta por encará-lo, ele age como um fracote e se desculpa. Ele não tem escolha a não ser despedaçar o cadáver do rato com as próprias mãos, enquanto os dois aventureiros falam sobre sua classe baixa. Eles dizem que a única razão pela qual deixaram ele entrar no grupo é que eles não precisassem carregar cadáveres de monstros para a guilda, para avaliá-los, e ele deveria apenas calar a boca e ser grato por isso. O garoto En sabe que tem que continuar trabalhando como aventureiro para ficar rico, então ele engole seu ódio e também sua frustração. Ele continua seguindo Zoid e também a garota bruxa, até que eles de repente encontram um cadáver de um monstro muito forte, chamado Cão do Inferno. Eles acham que hoje é seu dia de sorte porque as peças da criatura podem ser vendidas por muito valor, e dizem ao garoto para começar a trabalhar imediatamente. O rapaz diz a eles que essa situação parece muito suspeita, porque os cães do inferno nem são encontrados nesse andar, mas eles dizem a ele para parar de pensar em coisas acima de sua classe. Eles o empurram para o cadáver, enquanto ele o desmonta, e eles avistam outro cadáver à distância. E na mesma hora, eles mandam o garoto avaliar e pegar todas as partes valiosas de seu corpo também. No entanto, ele entra em pânico porque, de acordo com o mapa dado a eles pela guilda, esta área não é segura. Ele tenta convencer o espadachim de que ele está recebendo um mau pressentimento sobre todo esse local, mas o idiota arrogante manda ele parar de ser um lixo miserável, se ele quiser manter seu emprego. Ele ameaça demiti-lo sem nenhum pagamento se ele sair agora. O rapaz não tem escolha a não ser segui-lo. Logo, eles alcançam outra parte da masmorra, e cadáveres de cães infernais estão espalhados na frente deles. Zoid e a maga Jolene acham que encontraram um tesouro, mas apenas o garoto En percebe que caíram em uma armadilha. Ele pede que eles pensem um pouco sobre a situação com cuidado, porque se fosse o aventureiro que matou esses cães infernais, eles já teriam levado os materiais valiosos. Mas infelizmente o arrogante espadachim Zoid não consegue entender a lógica, e ele diz ao moleque para calar a boca. O garoto aponta para uma matilha de cães infernais vindo em sua direção, e todos congelam de medo. O garoto En percebe o sangue nas mandíbulas dos cães infernais, e pensa que os cães infernais mortos foram vítimas de uma guerra de gangues. Os dois aventureiros ficam preocupados porque eles não conseguem derrotar um único cão infernal, e eles não conseguem nem mesmo fugir agora. O espadachim Zoid de repente tem uma ideia, e diz a Jolene que eles deveriam usar o moleque como isca. O rapaz entra em pânico ao escutar isso, mas ele não consegue se defender, pois ela ataca ele com um feitiço paralisante, e ele cai no chão, incapaz de se mover. E os dois fogem após provocar bastante os cães infernais para irem para cima do garoto. En está completamente agonizando agora. Seus gritos de sofrimento podem ser ouvidos por centenas de metros de distância, mas quando os cães infernais continuam mordendo ele, toda essa dor acaba trazendo seus sentidos de volta, e ele quebra a paralisia. Ele usa uma pedra para se afastar dos cães infernais, e então joga comida de dentro da sua bolsa para mantê-los ocupados. Ele manca pela masmorra para escapar, porém para piorar ainda mais, Zoid e Jolene bloquearam a saída, mas felizmente tem um outro caminho próximo. No entanto, isso leva ele a um beco sem saída, então ele escuta o som dos cães do inferno vindo em sua direção, e ele percebe que vai morrer de qualquer maneira. Ele xinga e também amaldiçoa seu trabalho inútil, que o fez sofrer a vida toda, e pensa que se não tivesse o sonho de ser um aventureiro, ele teria vivido uma vida longa e comum. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender das coisas, e então decide saltar do penhasco, porque isso seria bem menos doloroso do que ser devorado e mastigado pelos cães do inferno. Ele mergulha no penhasco pensando em como viveu e morreu como um fracassado, e depois de cair por um longo tempo, ele finalmente atinge o chão. Ele está mortalmente ferido, mas ainda não está completamente morto, e então de repente, uma linda garota em um vestido branco aparece bem diante dele. Ela fica desaparecendo e aparecendo enquanto caminha em direção a ele, e então beija sua testa. O garoto En contempla sua beleza antes de cair inconsciente, e quando ele abre os olhos novamente, a garota não está lá. Entretanto, todos os seus ferimentos foram milagrosamente curados, e ele descobre que esta é uma pequena piscina na base de uma árvore gigante. Ele tenta analisar a água para ver se pode bebê-la, e ele fica de boca aberta quando descobre que essa água é Rank S. Gotas da árvore do mundo podem curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença grave. Ele então avalia a árvore gigante e descobre que a árvore do mundo
mundo produz uma quantidade infinita de energia de mana. En fica surpreso ao saber disso porque a única árvore do mundo conhecida pelos humanos murchou e desapareceu há muito tempo. A árvore do mundo era a única fonte de magia para todas as pessoas, mas mesmo após ela desaparecer, eles ainda podiam utilizar mana. Isso fez os estudiosos acreditarem que havia outras árvores do mundo, e eles tentaram sem parar encontrá-las, mas ninguém obteve sucesso. En não consegue acreditar que a árvore do mundo estava escondida em uma parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que essa árvore salvou sua vida, e ele acaricia ela gentilmente. Enquanto agradece, ele acaba escutando um gemido suave, mas não há ninguém perto. Então ele pensa que era apenas sua mente pregando peças nele. Ele então decide arriscar e explorar a masmorra para que ele possa encontrar uma maneira de chegar à superfície. Ele se vira para a árvore e agradece mais uma vez antes de ir embora. E a garota de antes tenta responder a ele, mas as suas palavras não saem de sua boca. Ele entra na masmorra pensando que esse lugar deve ser realmente muito difícil de atravessar, porque nem mesmo a guilda conseguiu chegar tão fundo. E ele continua avançando porque não tem outra escolha. Depois de muito tempo, ele não encontra nenhum monstro e decide baixar a guarda. Então, de repente, um ataque rápido corta sua orelha. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, outro ataque rápido corta seus dedos. E então ele encontra um monstro Rank S na frente dele, que não tem muito poder de ataque, mas sua velocidade é extraordinária. O monstro nem dá a ele chance de fugir, pois consegue lançar golpes muito rápidos. Ele tenta rastejar até a árvore, mas o monstro quase o dilacera. Mas então ele olha para trás para ver o que está acontecendo, e vê que o maior monstro de todos está aqui para despedaçar a criatura pequena. O enfurecido urso preto mata o monstro, e então corta o rosto de En, cegando ele parcialmente. Ele grita de dor e então o urso se agarra nele, apertando o garoto para quebrar seus ossos. Mais uma vez ele tem certeza de que esse é o fim para ele, mas de repente alguém ataca o urso, e o mata com um golpe só. Ele consegue ver com a visão embaçada que uma pessoa ajudou ele, e ouve ela falar sobre como ela veio ajudá-lo apenas porque alguém especial pediu para ela. Ele perde a consciência após isso, e quando ele acorda, ele está na base da árvore do mundo de novo, completamente curado e com seu olho ferido substituído. De repente ele vê a garota de branco na frente dele, sorrindo para ele, enquanto segura uma xícara de chá. O garoto na mesma hora fica apaixonado por sua beleza. Ele não consegue parar de olhar para a garota, mas então uma garotinha aparece ao lado dele, e manda ele parar de ter pensamentos nojentos com sua filha. Ele nem entende o que está acontecendo, e porque essa garotinha arrogante está chamando a outra moça de sua filha. A garotinha manda ele parar de ser mal educado com sua filha, e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Mas a garota praticamente enfia o chá na garganta dele, e ele descobre que é realmente delicioso. Ele então descobre que a pequena garota é Úrsula, a guardiã da árvore do mundo, e a linda garota é chamada de Yuri. Úrsula conta que se incomoda bastante em salvar uma forma de vida inferior como humano, mas só fez isso porque Yuri implorou a ela. Ela foi até o calabouço e salvou o rapaz do urso gigante. O garoto En ainda está preso na parte sobre Úrsula ser a guardiã da árvore do mundo, e ela explica que existem 9 delas. Cada árvore tem um guardião que cuida delas e as protege dos perigos. Ela então conta que Yuri não é humana, mas o espírito da própria árvore do mundo, e já que Úrsula cuidou dela desde o começo, Yuri a considera como sua mãe. Nosso rapaz conta que Yuri é realmente muito bonita, e Úrsula não está nada feliz que ele esteja dando em cima de sua filha. Ela ameaça arrancar seu olho que ela trabalhou muito duro para ajustar, e isso lembra ele que ele foi ferido e cego pelo monstro. Úrsula diz a ele que as gotas da árvore do mundo curaram ele, mas elas não conseguiram consertar seu olho destruído. No entanto, Yuri estava querendo que ele pudesse ver novamente e se tornar ainda mais forte. Então Úrsula criou um olho especial para ele, usando as partes da própria árvore do mundo. E isso deixa o rapaz chocado. Ao escutar isso, ele pergunta a Yuri por que ela se esforçou tanto por ele. Ela conta que é porque ele foi gentil, o suficiente para agradecê-la, enquanto falava sozinho com a árvore. Úrsula diz que antes, outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri tenha curado todos eles, nenhum deles agradeceu ela. E pior ainda, muitos deles rasgaram seus galhos depois de descobrirem que ela era a árvore do mundo. É por isso que ela considera o mínimo de gentileza que ele deu a ela como grande feito, e agradece ela por salvar sua vida 2 vezes. Yuri começa a ficar curada e Úrsula interrompe um momento deles e diz ao moleque que saia da casa delas agora. Mas Yuri conta que ele vai estar em sério perigo se ele for assim, e ela pede a Úrsula para ajudá-lo, e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não a ela, e então decide treinar o rapaz até que ele fique forte o suficiente para deixar a masmorra sozinho. Úrsula imediatamente o leva para a masmorra, e o garoto começa a pensar que ele pode não sobreviver a esse treinamento. Ela o leva para um corredor escuro e diz a ele para olhar para frente, e En diz que esse lugar está muito escuro. Úrsula conta para ele que seu olho esquerdo tem o poder da árvore do mundo, e se ele apenas se concentrar, ele vai poder encontrar sua nova habilidade. Ele se concentra em seu olho esquerdo enquanto pensa na garota Yuri, e então de repente ele é capaz de ver tudo, tão claro quanto o dia, em meio à escuridão. Úrsula fica satisfeita com isso e então joga uma pedra em um monstro ocular que estava dormindo. O monstro acorda e começa a atacar pela sala inteira. Úrsula diz a ele que sua primeira lição é desviar de todos os ataques do monstro, usando sua habilidade de avaliação. En diz a ela que sua habilidade de avaliação não funciona desse jeito, mas Úrsula está farta desse idiota, que desiste antes mesmo de tentar. Ela diz a ele que seu espírito pode usar a habilidade de avaliação de forma diferente. Ele tenta sua nova habilidade na criatura e descobre que vai ser atacado pela direita. Ele fica todo feliz por ter conseguido ler o movimento da criatura, mas isso não ajuda porque o monstro ainda alcança sua orelha e consegue cortá-la. A garota imediatamente coloca uma barreira ao redor deles e então recupera a orelha dele com gotas da árvore do mundo, dizendo a ele que vai curá-lo, não importa o quão machucado ele fique, o que significa que ele não vai deixar o treinamento incompleto. Ela remove a barreira e o monstro morcego de um olho só ataca
ataca novamente, e descobre que ele vai atacar sua perna esquerda, e então usa sua habilidade de avaliação novamente para descobrir o momento exato. Graças a isso, ele desvia do ataque. Mas enquanto ele fala toda animada a Úrsula sobre isso, o monstro ataca ele por trás, e ela diz a ele para parar de ficar se achando, só porque conseguiu uma vez. Ele percebe que ela está certa e ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira. E agora, ele pode analisar a localização e o momento do ataque, ao mesmo tempo em que ele é capaz de desviar de todos os ataques. Mas toda vez ele fica se achando. O monstro pega ele desprevenido e o ataca. Úrsula fica curando ele como sempre, e então diz que ele passou no primeiro treinamento, e agora é hora da parte 2. Ela diz a ele que ele precisa derrotar o morcego ocular. O garoto En diz que sua classe não é adequada para combate. Úrsula diz a ele para parar de ser um chorão e entrega um galho da árvore do mundo, para que ele pudesse usá-lo como arma. Ela diz para usá-lo bem e derrotar o inimigo com ele. En aceita o desafio pensando que, como ele pode prever o movimento do monstro agora, ele pode facilmente derrubá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são rápidos o suficiente para atingir o monstro morcego. Ele pede a garota algumas dicas, e ela diz a ele para descobrir usando o olho espiritual. Ele decide se concentrar totalmente na trajetória do monstro e, de repente, ele é capaz de usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa, ele pode ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele usa essa chance para acertar um contra-ataque, e com apenas um único golpe, ele esmaga o monstro no chão, e fica surpreso com quão forte ele está agora. Mas a garota então dá uma bronca nele para parar de ser tão confiante com apenas isso. Ela conta que sua próxima tarefa é derrotar todos os morcegos oculares nesse andar. En consegue fazer isso mais cedo do que Úrsula esperava. Ela diz que é hora de sua próxima lição, que é sobre avaliar as habilidades do monstro de globo ocular e torná-las suas. Ele diz que isso nem é possível, mas Úrsula diz a ele que é impossível para humanos, mas com o olho espiritual ele pode fazer isso. O garoto decide tentar e depois de encarar o monstro por um tempo, ele de repente obtém sua habilidade de super aceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de todas as novas informações, e então Úrsula diz a ele para tentar usar a habilidade. Ele se agacha no chão e então corre extremamente rápido, mas seus músculos se rasgam, pois eles não foram feitos para lidar com isso. Ele cai no chão e Úrsula cura ele com as gotas da árvore do mundo. Ela diz a ele para continuar correndo até cair, e ela vai curá-lo. Seus músculos ficarão mais fortes a cada vez, e ao fazer isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo se torna muito mais forte, e para sua próxima lição, Úrsula diz a ele que o deixará avaliar suas habilidades, embora ela não queira fazer isso. O garoto então pergunta sobre sua habilidade, e do nada Úrsula atinge ele com uma bola de fogo, sem nem sequer avisar. Ela diz que a habilidade que ela está ensinando a ele é de lançar magia sem recitar feitiços, e diz a ele para avaliar sua habilidade no curto espaço de tempo. Ele tenta fazer isso, mas não consegue e fica todo torrado. Então Úrsula apenas o cura e então atira nele novamente. Depois de um tempo, ele aprende a lançar bolas de fogo sem recitar feitiços, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, a árvore do mundo da garota Yuri reabastece sua mana muito rápido e até aumenta sua capacidade máxima de mana. O rapaz continua em seu treinamento por cerca de um mês, e agora ele é capaz de lançar centenas de bolas de fogo de uma vez e também usar magia intermediária. Úrsula conta que ele está finalmente forte o suficiente para explorar esse lugar sozinho, mas antes disso, ela está querendo realizar um teste final. Ela leva ele para lutar contra o urso da morte. En fica nervoso por causa de seu trauma no passado. Úrsula diz a ele para ser mais confiante, pois ele treinou muito duro para se tornar mais forte, e então empurra ele na frente do urso e atira com bolas de fogo, mas nenhum de seus ataques acerta. Felizmente, a fumaça acaba agindo como uma distração e ele usa a habilidade de super velocidade para chegar atrás do urso. Ele tenta atacá-lo e usa a habilidade de super avaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então atira um poderoso feitiço de vento no urso, e em seguida atira bolas de fogo no monstro sem parar, acertando alguns e errando outros, mas no final ele consegue derrubar o monstro de classificação S, assim começando a sua missão em busca de vingança na superfície. Nesse momento, ele então avalia as habilidades do urso da morte e absorve a habilidade de classificação S, cortador de aço para perfuração e durabilidade altíssima para seus ataques. Enquanto ele está se recuperando da dor de cabeça após ganhar a habilidade, Úrsula diz a ele que ele completou seu treinamento e agora ele está pronto para avançar pela masmorra sozinho. Ela então leva de volta para a árvore do mundo e manda ele ser grato, pois ela vai dar um presente final antes que ele vá. O presente é o núcleo espiritual restante da árvore do mundo e diz que ele não pode pegá-lo porque é muito valioso. Úrsula diz a ele que elas estão apenas emprestando poder a ele, porque uma vez que ele morre, o núcleo vai voltar automaticamente para a árvore do mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho do garoto, mas ele não sente nenhuma diferença. Úrsula diz a ele que levará muito tempo para que ele entenda o verdadeiro poder do olho artificial. En procura Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está, e ela responde de dentro de seu olho artificial, antes de se manifestar em sua forma humana. Ele não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que o olho de En tem o núcleo espiritual da árvore do mundo. É basicamente um substituto para a árvore, o que significa que Yuri pode viver dentro dele, e dessa forma, ela sempre estará com ele, não importa onde ele vá. Yuri diz animada que vai curá-lo de todos os ferimentos e doenças, usando suas gotas da árvore do mundo, e embora ele seja muito grato por isso, ele pergunta a Úrsula se está tudo bem para ele levar o espírito da árvore do mundo com ele. Úrsula dá um chutão porque ela não quer enviar Yuri com algum humano aleatório, mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela decidiu confiá-la ao garoto, porque embora ele seja um idiota, ele é uma boa pessoa. O garoto jura que vai cuidar bem de
Yuri, e Ursula diz a ele que é melhor que ele faça isso mesmo. Ela então cria um símbolo brilhante em sua mão, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela puxa uma espada espiritual que ela criou a partir das matérias-primas que Yuri deu a ela, e manda ele colocar em seu armazenamento. Antes que ele possa fazer isso, Ursula esfaqueia seu outro olho, e em seguida faz ele engolir uma pedra mágica para que ele possa substituir seu olho ferido. Em pergunta a ela o que diabos ela acabou de fazer. Ela conta que seu olho direito agora foi substituído pela pedra, que vai conectar suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar um com o outro, a qualquer momento. E Ursula pode assistir tudo que o garoto está vendo. Ela diz que se ela o encontrar chegando muito perto de sua filha, ou batendo nela, ela vai encontrar ele e vai matá-lo. Depois disso, ele pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial para quando eles chegarem à superfície. E ela diz que quer conhecer suas irmãs. Ursula diz que originalmente havia apenas uma árvore gigante do mundo, mas ela foi separada em 9 partes. Yuri é apenas uma delas. O resto das árvores do mundo são suas irmãs. O garoto promete que eles viajarão por todo o mundo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa sua jornada e Ursula continua dizendo a ele sobre qual rota tomar e quais monstros ele vai enfrentar. O rapaz descobre que derrotar monstros Rank S é muito mais fácil agora, e ele nem tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades, porque Yuri está curando ele instantaneamente. Logo ele chega na sala do chefe, e Ursula diz a ele que a menos que ele derrote o chefe, o caminho para os outros andares não vai abrir. Ele não tem certeza sobre fazer isso, porque o monstro-chefe vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa que ele já enfrentou. Mas Yuri e também Ursula dizem a ele para ter fé em si mesmo. Motivado por suas palavras, ele entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra bem na frente dele. Ele de repente vê um círculo de invocação aparecendo no chão, e então aparece um golem de pedra gigante. Ele diz a Yuri para voltar para dentro de seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele evita o primeiro ataque facilmente, mas então o golem dá um soco poderoso nele. En utiliza suas habilidades adquiridas para tornar suas mãos duras como aço, mas o efeito do soco acaba rasgando seus músculos. Yuri cura ele de novo, e então ele utiliza a habilidade de dissolver veneno que ele ganhou após matar uma cobra gigante para assim derreter a mão do golem. Isso deixa o golem muito furioso e ele começa a atacar sem parar. O garoto de alguma forma escapa de seu ataque e se esconde atrás de algumas pedras. Ele percebe que não pode chegar muito perto do golem, mas então Ursula diz ele para usar o feitiço supremo que ela ensinou, porque ele tem mana suficiente para isso agora. Ele decide agir de acordo com o conselho dela e imediatamente utiliza a magia suprema Nova Strike no golem, atingindo ele com o poder de um meteorito e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que agora pode fazer isso, e de vez em quando, a garota Yuri fica saindo de seu corpo para curá-lo. Ele segura suas mãos e enquanto agradece, e Yuri começa a ficar corada. Na mesma hora, Ursula diz a ele para se concentrar em avaliar os restos mortais do golem. Ele verifica o corpo do golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Ursula diz a ele que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra. O rapaz não tem certeza se isso vai ser seguro, então Ursula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da árvore do mundo e usa o poder para fortalecer o olho artificial do garoto. Ela diz que ele pode derrotar mais chefes da masmorra e utilizar o núcleo para melhorar o poder do seu olho espiritual, e isso vai torná-lo mais forte ainda. Com isso, os três saem da sala do chefe e as portas se fecham atrás deles. Ursula conta que desde que o núcleo da masmorra desapareceu, a masmorra está completamente selada agora. Isso significa que o caminho para a árvore do mundo foi fechado, e até mesmo o buraco através da queda deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a árvore do mundo, e isso significa que ela não tem que ficar para trás para protegê-la. Ela decide ir junto com eles e logo eles alcançam a superfície. Enquanto isso, em um bar da cidade, aquele espadachim arrogante chamado Zoid está bebendo com alguns companheiros aventureiros. Ele conta a história de como seu grupo foi cercado por cães do inferno na masmorra, e eles não achavam que sairiam vivos. Mas então ele muda um pouquinho a história do que aconteceu, e diz que um membro de seu grupo decidiu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se estivesse profundamente grato ao garoto En, para assim ganhar algum carinho dos outros aventureiros. Mas quando ele vê o rapaz parado atrás dele, ele cospe sua bebida. Zoid pergunta como diabos você ainda está vivo. E quando o garoto conta que ele simplesmente derrotou os monstros, ele se recusa a acreditar. Os outros aventureiros dizem a Zoid que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo. Mas o garoto conta que ele estava mentindo. Ele revela que Zoid e Jolene o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas garras dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros furiosos, e eles começam a jogar várias coisas em Zoid. No entanto, En os impede, porque apesar de tudo, Zoid foi a única pessoa que o aceitou em seu grupo. Ele agradece por tudo e então vai embora, surpreendendo a todos porque sua personalidade mudou bastante. Depois disso, Yuri e Ursula começam a explorar diferentes masmorras, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo. Eles continuam procurando a árvore do mundo dentro dessas masmorras, e mesmo depois de alguns meses, eles não conseguem encontrar nada. Agora eles estão retornando de uma dessas viagens de masmorra, e eles escutam gritos, e imediatamente eles correm para o local e encontram alguns monstros atacando uma carruagem. O garoto rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Ursula estão curando os soldados feridos. O rapaz então vai verificar uma garota de cabelo rosa, que se apaixona por ele à primeira vista, e se apega a ele, o chamando de herói. Ele fica confuso e envergonhado com isso, mas então descobre que o nome da garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o chefe de uma empresa comercial. A princesa convida En e o seu grupo para o palácio, para assim agradecê-los, e depois ela se prepara para ir para cima dele. No entanto,
Yuri fica entre eles e declara que ela é a esposa de En. O garoto fica chocado ao escutar isso, mas o choque maior aparece quando Cláudia diz que está feliz em se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas brigam sobre esse assunto, o comerciante Jasper chega até o garoto e diz que ele deveria se casar com ele. O rapaz enlouquece ouvindo isso, porque ele nunca pensou que seria tão atraente para homens e mulheres, mas Jasper diz que tem alguma razão especial para isso. Ele então leva En e as outras ao seu tesouro, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas e que o olho esquerdo do rapaz é o núcleo espiritual, o mais valioso de todos. Ele fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o comerciante conta ele a lenda sobre a árvore do mundo original. Ela esgotou todo o seu poder para prender o Lorde Demônio, e então desapareceu da superfície da Terra. Ele diz que está procurando por esse núcleo espiritual há anos, e agora que o encontrou, ele quer mantê-lo próximo para sempre. O garoto En está querendo recusar porque isso está indo longe demais, mas Úrsula diz a ele que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a árvore do mundo, então ele pode se beneficiar da ajuda para encontrar outras árvores. Mas o garoto relutante concorda em se aproximar dele, mas conta que eles serão apenas amigos e nunca vai ser nada além disso. Jasper não tem problema com isso e fala que um dia ele certamente vai ser um membro valioso de seu harém. A cena então muda, mostrando o grupo indo até uma masmorra secreta que o comerciante Jasper havia falado, na esperança de acharem as irmãs de Yuri. O protagonista En entra na masmorra sozinho e logo se depara com um beco sem saída. Úrsula diz que tem um feitiço de teletransporte na parede e que ele pode ativá-lo com um toque. Assim que o garoto En toca o feitiço de teletransporte, ele se encontra em uma enorme floresta. Ele se assusta ao ver uma gigantesca floresta dentro de uma simples masmorra, e Úrsula diz que parece que uma ilusão poderosa mudou tudo. E dando uma olhada na aparência da masmorra, Yuri está pensando que a única coisa poderosa o bastante para criar uma ilusão dessa escala seria uma árvore do mundo. E quando eles escutam uma voz vinda do nada, Yuri reconhece a voz como sendo a da sua pequena irmã chamada Pina, que sai do olho de En para falar com ela. A garota de cabelo rosinha fala que está feliz em ver a sua irmã novamente e pede que a encontrem no final da masmorra. O garoto diz que Yuri veio até esse local para encontrá-la e que ela deveria usar magia de teleporte para vir até eles. Mas então Pina responde que não pode usar magia de teleporte, então eles terão que atravessar a floresta. E Yuri está prontinha para isso. Mas a baixinha de cabelo rosa fala que ela deveria simplesmente relaxar e deixar o seu namoradinho fazer o trabalho pesado. E Yuri começa a ficar toda vermelha ao escutar isso. Pina também recomenda que ela volte para dentro do olho do seu namoradinho, porque a floresta pode ser perigosa e ele vai atravessar mais rápido sozinho. A baixinha de cabelo rosa então fica zombando da cara do protagonista, dizendo que colocou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes, e que nenhum humano jamais conseguiu atravessar sua floresta. O rapaz conta que eles vão ver se isso é verdade mesmo, e segue em frente, com Úrsula analisando a situação com o olho direito. Ele consegue informações preciosas sobre as armadilhas e como evitá-las, e faz uma corrida contra o tempo pela floresta, deixando a pirralha de cabelo rosa frustrada, porque ele está superando com muita facilidade as armadilhas. Ela diz a ele para pelo menos fingir que está com dificuldades, pois ela trabalhou bastante para fazer aquelas armadilhas. Yuri então conta que Pina sempre gostou de criar coisas malucas e fazer os outros de idiotas, e o garoto então responde que essa loucura alguma hora vai matar alguém. Mas então Pina interrompe falando que não é uma assassina e que sempre manda as pessoas para fora antes que elas corram perigo. E ela então diz que monstros mais poderosos virão em seguida e diz que é melhor que ele desista agora. Mas o garoto diz que não vai parar por nada. Nesse instante, o monstro planta de rank S aparece bem diante dele e ataca ele com um pó de sono. Mas o nosso rapaz possui resistência a todas as habilidades e nem sequer sente vontade de dormir. Isso deixa a pirralha de rosa toda frustrada, e então ele invoca sua espada e mata a criatura planta com um único golpe. Em seguida, ele o avalia para obter suas habilidades e descobre que utilizando a habilidade única do monstro planta, ele pode criar sementes de todos os tipos de plantas. O rapaz está pensando para que essa habilidade pode ser útil, quando de repente algo atinge ele na cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que ele não consegue localizar o inimigo. Úrsula diz que eles estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica chocada porque ele ainda está de pé, apesar de ter levado simplesmente um tiro na cabeça. Ele então diz que possui uma outra habilidade chamada anulação de ataque surpresa, então não vai sofrer nenhum dano desses ataques, o que deixa a pirralha de rosa ainda mais irritada. E para piorar a situação da autoestima dela, Úrsula consegue localizar os inimigos que atacam, e ele utiliza magia gravitacional para esmagá-los até a morte. As criaturas formigas então se tornam visíveis após morrerem, e ele usa habilidades de avaliação para copiar a furtividade delas, além de sua força absurda de pulo. A pirralha de rosa então começa a chorar porque simplesmente nada funciona contra ele, mas ela recupera a confiança ao enviar dois monstros de nível S para atacá-lo ao mesmo tempo. Mas ele usa sua super velocidade para matá-los com um único golpe, e quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste, falando que esse moleque é muito apelão. A cena então corta mostrando Zod, aquele espadachim idiota do grupo anterior de En, e ele está na cidade. Todos estão evitando ele lá na guilda, e até aquela feiticeira de suporte começa a agir como se fosse inocente, falando para todo mundo que foi ele quem forçou ela a paralisar o rapaz. E é claro que aqueles idiotas e gados da guilda confiam mais naquela mulher
mulher bonita e expulsam Zod, dizendo que ninguém jamais vai formar um grupo com ele novamente. Zod fica furioso com isso e fica amaldiçoando o nome de Aang por ter sobrevivido, pois se ele tivesse apenas morrido, isso não teria acontecido. Ele está querendo agora completar uma missão de alta dificuldade para limpar a sua péssima reputação e sair uma jornada para caçar monstros de ranquear. E ele foi até na mesma masmorra de Pina, e ao tocar por acidente o feitiço de teleporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar por monstros fortes. No entanto, ele rapidamente cai em uma cilada, mas bem quando estava prestes a ser esmagado pelos espinhos, ele é teleportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele escuta a voz de Pina, dizendo que ele não morrerá em sua masmorra, e que ela vai teleportá-lo agora antes que algo mais sério aconteça. Então, futuramente, ele vai poder tentar de novo quando quiser. Zod pensa que esta é a sua chance de ficar mais forte e recuperar a sua honra. Ele entra na masmorra várias vezes sem parar, sendo ferido pelas armadilhas, mas sem desistir. Logo, ele se encontra com um crocodilo gigante à sua frente, e cego pela ganância e riqueza, ele ataca o bicho igual um idiota. No entanto, a criatura é muito forte para ele, e o faz rolar pelo chão com um simples ataque. Pina diz a ele para desistir, e que o levará de volta para outra masmorra, mas ele se recusa. A criatura de repente dá um pisão em seu braço ferido, esmagando ele, e Zod grita de dor. O monstro estava prestes a dar o golpe final, e Zod se prepara para a morte, mas então de repente, o garoto Aang aparece e mata o crocodilo com apenas o único golpe da sua espada. Zod, no momento, só está conseguindo ver as suas costas, então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto escalão com uma classe rara. Mas quando ele descobre que é simplesmente aquele maldito moleque de novo, ele fica sem palavras e pergunta o que diabos ele é e o que ele está fazendo aqui, e como é que um catador de lixo idiota como ele conseguiu derrotar um monstro tão poderoso com um único golpe. O protagonista conta que está apenas se aquecendo, matando essas criaturas fraquinhas aqui da região, então percebe os ferimentos de Zod. Ele então pede ajuda para Yuri, que joga uma água especial nos ferimentos dele, curando o cara idiota completamente. Isso deixa ainda mais confuso. Mas antes que ele consiga fazer qualquer pergunta, o garoto coloca ele para dormir utilizando magia e diz a Pina para mandá-lo embora. Depois disso, ele continua sua corrida contra o tempo e chega à sala do chefão. Pina diz a ele que está esperando depois da sala do chefe, e ele fica preocupado que se derrotar o chefe, o caminho para a árvore do mundo ainda ficará bloqueado. Úrsula diz a ele que isso não vai acontecer enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto. Ele entra e descobre que tem uma floresta dentro da sala do chefe. De repente, o chão começa a tremer e ele rapidamente decide voar para ver uma tartaruga gigante saindo do solo. Ele se assusta ao ver essa criatura imensa, mas então Úrsula manda ele parar de ser medroso, e ele então ataca a tartaruga com bolas de fogo. Mas elas não estão causando nenhum dano, então a tartaruga dispara um poderoso jato de água nele, e ele utiliza a super avaliação para desacelerar o tempo, e em seguida utiliza sua habilidade especial para devolver o ataque para a tartaruga, mas acontece que o próprio ataque dela não pode machucá-la. Porém, o garoto foi esperto e percebeu esse truque, e se coloca na frente da criatura-chefe, ficando de propósito debaixo de seus pés, enquanto ela pisa forte. No entanto, o ataque nem sequer tocou o garoto. Ele agora tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão, e ele usa uma habilidade para desativar essa ilusão, e descobre que o monstro chefão era na verdade uma pequena e fofinha tartaruga, com uma cobra. Úrsula elogia o rapaz por ter descoberto tudo isso sozinho, já que nem ela tinha percebido essa ilusão poderosa. Ele então pega a tortuguita e avalia, descobrindo que é o filhote de uma das 4 bestas míticas da criação. E falando de dentro da cabeça dele, Úrsula diz que está surpresa ao ver essa criatura, pois as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível da árvore do mundo original. E depois disso, ele fala com Pina e pergunta se ele realmente vai precisar matar a tartaruguinha para finalizar o desafio. Afinal de contas, ele já venceu. E ela responde que sim, pois ele é o chefão. Mas então o garoto e a tortuguita fazem aquela carinha de cachorrinhos fofos, e ela então muda de ideia e permite que o garoto venha até ela. E então em seguida, as 2 irmãs têm um reencontro emocionante após vários anos. Pina então rapidamente vai ao que interessa e pergunta para Yuri se ela também pode ir com ela, pois ela está entediada de ficar tanto tempo aqui nessa maldita masmorra, e o garoto não tá vendo nenhum problema nisso, já que isso significa mais uma bela garota em seu grupo, e também mais poder para seu olho esquerdo. Então, já que ele não é besta, concordou. Depois disso, a tartaruguinha desce do ombro de Aang e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kurohime, a guardiã de Pina, e filha de uma besta divina. O garoto fica chocado vendo isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que chama o protagonista de mulherengo, e começa a falar com Kurohime como se ela fosse a mãe mais rigorosa da história, e o garoto não tá entendendo o que diabos está acontecendo. Então Úrsula diz ele para pedir permissão a Kurohime antes de levar Pina para dar uma volta. Ele se ajoelha diante de Kurohime para pedir permissão, e é claro que ela concorda de bom grado. Ela até presenteia o rapaz com uma pedra sábia, pois também tá querendo ir com ele e conhecer o mundo lá fora.
E no dia seguinte, o mercador Jasper leva o protagonista até a guilda dos aventureiros. O rapaz está nervoso por estar lá com uma pessoa tão importante e rica como Jasper. Ele tá com medo de que as pessoas pensem que ele é um tipo de fracassado que vendeu a sua dignidade para se tornar um servo de um nobre rico. No entanto, Jasper aconselha o rapaz a ter mais confiança em si mesmo, pois logo todos saberão o seu verdadeiro valor. A recepcionista chega e cumprimenta Jasper com muito entusiasmo. Ela está prestes a chamar o mestre da guilda, mas Jasper diz que não tem nenhum assunto oficial com o mestre da guilda hoje, e que só veio até esse lugar para comprar os itens que seu amigo vai vender para a guilda. A garota atrás do balcão pede a licença de aventureiro do protagonista En, e ao descobrir que ele é um simples avaliador de nível F, ela fala mal dele assim na cara, dizendo que não tem a menor chance de um fracote como ele ter caçado monstros tão poderosos. O resto das pessoas na guilda também começam a zombar dele, pensando que ele estava apenas tentando enganar Jasper. Ele fica nervoso ao escutar as provocações de todo mundo, mas então Jasper manda ele mostrar o que tem guardado. Ele tira boa parte dos itens raros de monstros de seu estoque infinito, e todos ficam de boca aberta ao ver os itens sobre os quais eles só tinham ouvido falar. Eles não acreditam que um moleque feioso que nem ele possa ter conseguido coletá-los assim sozinho, e começa a acusá-lo de pilantra mentiroso. Ele começa a sentir a sua autoestima chegar lá embaixo, e ele se arrepende de ter vindo pra guilda. Nesse momento, uma mulher aparece e manda todo mundo calar a boca, pois ninguém deve ser julgado pela sua função. Eles a reconhecem como Megan, a proprietária da guilda, e ficam em silêncio diante dela. A mulher rapidamente percebe que tem alguma coisa de especial nos olhos do protagonista, e ao mesmo tempo, a recepcionista está verificando se todos os itens que ele trouxe são autênticos e originais. Jasper então conta que esse garoto aqui caçou todos esses monstros sozinho, e garante que é tudo verdade. A recepcionista fica implorando pelo perdão de En, e até Megan o aconselha a perdoar a garota pelo erro em não reconhecer o seu trabalho. E o garoto se sente muito bem depois de escutar isso. Depois de agradecê-la com um sorriso, a mulher conta que gosta de gente bonita igual ele, e adoraria tê-lo como seu aliado. Mas ele entra em pânico porque não sabe como responder. Megan então diz a ele para pensar muito bem nessa proposta, pois eles vão se ver com muita frequência a partir de hoje, e então volta para seu escritório. A recepcionista pede para eles esperarem enquanto ela avalia o valor dos itens. Mas então Jasper diz ao garoto para trazer os itens da masmorra secreta também. Os aventureiros ficam surtados ao saber que esse garoto simplesmente limpou uma masmorra secreta sozinho, e começam a tratá-lo como se ele fosse um tipo de celebridade. Mas ele odeia atenção porque é muito tímido, e sai correndo na mesma hora. E mais tarde naquela noite, enquanto relaxava em um banho quentinho, Yuri aparece de repente ao lado dele, e esse moleque fica surtado, porque nunca imaginou que esse tipo de cena clichê de anime iria acontecer com ele. Pina também segue sua irmã mais velha, e sai zoando com a cara do protagonista, dizendo que ele sempre vai ser um nerd otaku e morrer sozinho. Ela começa a provocar Yuri também, mas então Úrsula aparece e quase explode o protagonista em pedaços com a sua magia poderosa. Ela começa a dar um sermão nele a troco de nada, dizendo que é muito mais fácil dele se casar com um javali do que com uma garota bonita. E cansado de ficar aqui parado vendo ela zoando com a cara dele, ele corre para fora para não ficar com trauma. Ele encontra Kurohime ali sentada, e ela agradece a ele por tê-la levado junto nessa aventura, pois não via as garotas tão felizes assim há muito tempo. Ele responde que também vai encontrar as outras 6 irmãs, mas Kurohime fica triste ao saber que na verdade são 7. O garoto fica um pouquinho confuso escutando isso, e Kurohime conta que a árvore do mundo mais antiga desapareceu, mas seu núcleo espiritual não foi completamente destruído. Ela tem certeza de que o primeiro espírito da árvore do mundo está vivo com seu guardião em algum lugar por aí no mundo, mas ela não tem ideia de onde procurar. No dia seguinte, o protagonista acorda de bom humor e decide continuar a sua busca pelas outras árvores do mundo. Ele vai até o escritório de Jasper para conversar com ele, e para sua surpresa, a chefe da guilda, Megan, também está lá com uma missão especial para o garoto. Ela conta que a sua missão é derrotar um Behemoth, um dragão monstruoso que foi criado pelo Rei Demônio há muito tempo. Quando o Rei Demônio desapareceu, o Behemoth desapareceu com ele também, mas recentemente apareceu de novo. Megan então diz ao garoto que quer que ele derrote o monstro de rank S, e Jasper conta que essa missão pode custar a vida, e eles dois dizem que vão entender se ele não quiser aceitar essa missão arriscada. Mesmo assim, ele não se acovarda e aceita a missão para ajudá-los. Megan agradece e diz que estará torcendo pelo seu sucesso. No dia seguinte, o garoto vai até o local onde o Behemoth foi avistado, e dentro da sua mente, Úrsula conta que o monstro é um antigo dragão da Terra que pode absorver mana e disparar projéteis capazes de rasgar o espaço. Ela diz a ele que o Behemoth se esconde sobre o chão durante a luz do dia e pede que ele o traga para fora. O garoto invoca sua espada e usa um feitiço especial para criar uma cratera gigante no chão. Um dragão furioso aparece e pergunta quem teve a coragem de interromper o seu sono. Ele olha para um moleque que parece muito fraco, mas que foi capaz de conjurar um poderoso feitiço agora há pouco. O Behemoth se lembra de como ele era poderoso desde o nascimento, pois o Rei Demônio criou ele para ser assim. Ele sempre tentou encontrar alguém que pudesse dar a ele uma luta divertida, e está vendo uma esperança nesse garoto à sua frente. Ele pergunta ao rapaz quem ele é, e o protagonista se apresenta como sendo o cara que vai matá-lo. O Behemoth
dá risada desse moleque, dizendo que ele é o monstro mais forte criado pelo Rei Demônio. O protagonista conta que também pode derrotar o Rei Demônio, já que ele não deve ser tão forte assim como dizem nas lendas. O dragão tolera qualquer insulto, mas não tolera um humano desprezando seu mestre. Ele começa a disparar projéteis mágicos contra o garoto, que rapidamente desvia de todos. Ele então avança em direção ao Behemoth, cortando seu braço com sua lâmina. O dragão não consegue acreditar que as suas escamas resistentes foram cortadas com tanta facilidade e decide mudar seu estilo de luta. O Behemoth desce para o subterrâneo, reaparece bem embaixo do garoto e engole ele por inteiro, confiante de que isso seria o bastante para vencer a luta. No entanto, no momento seguinte, sua boca explode em centenas de pedaços, e apesar disso, o Behemoth mantém sua consciência e fica vivo. Ele percebe que esta é a sua primeira e última derrota, e que não deveria ter subestimado seu oponente só porque ele é humano. O Behemoth pergunta ao garoto como foi que ele o derrotou, e o rapaz revela que lançou um feitiço de ilusão assim que ele havia aparecido. Ele explica que já havia analisado o Behemoth bem antes do começo da luta, e enquanto sua ilusão distraía ele, o garoto descobriu que o dragão conseguia absorver magia através das suas escamas resistentes, o que significa que atacá-lo por dentro seria muito mais vantajoso. O garoto também disse ao Behemoth que criou uma barreira antes de lançar seu feitiço supremo para se proteger do dano. O dragão percebe que não tinha chance contra ele desde o início e diz que ele lutou muito bem. Lentamente, a sua alma se transforma em fumaça, deixando os fragmentos do seu corpo para trás. Então o protagonista avalia suas habilidades para copiá-las. Ele consegue várias habilidades de Rank S, incluindo ataque mágico, anulação de vácuo e manipulação da terra. Alguns dias depois, o grupo do protagonista visita o Palácio Real, após aceitar o convite da princesa Cláudia, que já contou para todo mundo que é a segunda esposa do garoto, sem ele nem ficar sabendo. Ele tenta tirar essa garota obcecada da vida dele, mas ela diz que o convidou até aqui para conhecer o seu pai. O moleque fica surtado quando o grande rei entra de repente na sala. O protagonista gagueja e fica se tremendo todo como se fosse um cachorrinho medroso. Enquanto ele tenta se apresentar, ele descobre que apesar da aparência de homem revoltado que o rei tem, ele é um cara muito gente boa, e também aceitou o protagonista como sendo o marido da sua filha. O rei agradece ele por derrotar o Behemoth e também salvar a sua filha no outro dia. Ele se curva diante dele, e o garoto nervoso pede que ele agradeça a Yuri, pois sem ela, ele não seria capaz de usar poderes mágicos ou fazer qualquer outra coisa. O rei mostra sua gratidão para as meninas que acompanham ele, então diz ao garoto que vai esperar muito ansioso para as conquistas que ele vai alcançar no futuro. Em seguida, ele decide sair para mexer com os assuntos burocráticos do reino, mas antes de ir embora, ele dá para o garoto um relógio de prata, que contém um símbolo da realeza, que vai dar a ele acesso a qualquer lugar que ele quiser. E embora o garoto pense que é demais aceitar esse relógio, o rei responde que isso pode ajudá-lo a encontrar mais informações sobre a família de Yuri. Enquanto isso, a história sobre a derrota do Behemoth para o protagonista se espalha pela cidade, e todos começam a admirá-lo, exceto aquele espadachim traidor chamado Zod, que é tratado como lixo por todos na cidade. Ele tem inveja do protagonista por ter ficado famoso e forte tão rápido, e até culpa ele por seus problemas atuais. Zod sabe que só pode engolir sua raiva porque não tem poder para fazer nada contra aquele moleque, mas então uma elfa negra aparece bem diante dele e se apresenta como um espírito chamado Etna, que diz a ele que pode dar o poder necessário para sua vingança. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. E a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.